Fala galera, para você que está se preparando aí para o concurso, vamos iniciar mais uma aula agora e vamos finalizar uma parte densa, né, da aula de número 6, que fala sobre sistemas de medidas. Para você que é novo aqui no canal, vamos aqui apresentar o nosso curso. Esse curso é completo e gratuito. Estamos na aula 6 e vamos finalizar trabalhando hoje com sistemas de medidas capacidade. Vamos lá! Então, gente, nas medidas de capacidade você tem a parte do centro, litro, certo? Do lado direito você tem decilitro, centilitro e mililitro. Quando você vem para o lado esquerdo, você tem decalitro, hectolitro e quilolitro. É importante que você memorize essas unidades aqui, para quando você fizer a transformação, você saber quem é quem, tudo bem? Então, na alternativa A, diz assim: eu quero transformar 2 litros em centilitro. Então, eu estou aqui, ó, nessa casa do litro e quero chegar na casa do centilitro. Você passa por duas. Você passa por decilitro e chega em centilitro. Cada casa corresponde a um avanço de um deslocamento da vírgula. Então, vamos lá transformar. Vou colocar o 2 bem aqui. O número não tem vírgula, então você já deve saber que a vírgula vai se encontrar nesse ponto. Para cada casa você tem um avanço de uma posição da vírgula. Então, vamos só acrescentar 2 zeros que corresponde às duas casas. Primeiro, segundo, e você tira a vírgula desse ponto para esse ponto aqui. Olha só que legal. Qual é o número formado? O número formado nesse caso é 200. Então, 2 litros corresponde a 200 centilitros. Vamos para a alternativa B, que diz assim: 9,8 decalitro e quero transformar em decilitro. Vamos situar aqui na tabela. Eu estou em decalitro e quero chegar em decilitro. Você tem a casa do litro e você chega na casa do decilitro. São duas, né? Eu vou colocar 9,8 e você presta bem atenção, porque esse número aqui é o número que já apresenta a vírgula. Diferentemente da alternativa A, que eu coloco a vírgulazinha em avanço. Como é um número que já tem a vírgulazinha, eu vou avançar 2 casas, mas contando com a primeira aqui, que é o número 8. Olha só que legal. Então, a primeira, vou colocar aqui o 0 como a segunda. Desloco a vírgula desse ponto para esse ponto aqui. E vou apagar a vírgulazinha, formando que número? Formando o número 980. Então, 9,8 decalitro é igual a 980 decilitro. Vamos lá para a alternativa C. Eu tenho 7,36 quilolitro e quero chegar em litro. Então, eu estou nesse ponto aqui e quero chegar nesse ponto. Você tem uma casa, 2 casas, 3 casas, né? Cada casa corresponde a um avanço de uma posição da vírgula. Então, tenho aqui 7,36. É um número que já apresenta vírgula, então vamos lá passar a vírgula 3 casas. Tenho a primeira, tenho a segunda, a terceira eu acrescento o 0. Vamos deslocar ela desse ponto para esse ponto aqui, tá? Então, eu tenho que número formado? 7.360 litros. Vamos para a alternativa D. Eu tenho 450 centilitro e quero chegar em decalitro. Quero transformar para decalitro. Vamos lá verificar aqui na tabela. Eu estou aqui em centilitro e quero transformar para decalitro. Você avança uma casa, 2 casas, 3 casas. Cada casa corresponde a um deslocamento da posição da vírgula, né? Eu tenho aqui 450. Agora, vamos lá deslocar a vírgula no sentido da direita para a esquerda, certo? Vírgulazinha não vejo, então quer dizer que ela se encontra neste ponto aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Se são 3 casas, vamos avançar 3 casas no sentido da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e a vírgula nesse ponto e acrescenta o 0. Então, tenho 0,450. Já expliquei para vocês nos vídeos passados que esse 0 aqui, ó, na última posição depois da vírgula, ele não tem valor algum, então você só vai colocar 0,45. Na alternativa aí, 7,9 litros e quero chegar em quilolitros. Então, eu estou aqui em litros e quero chegar em quilolitros. Quantas casas eu avanço? 1, 2, 3 casas. Vou colocar o número bem aqui, 7,9, e vou deslocar no sentido da direita para a esquerda.
A vírgula já se encontra no número, então avançando 3 casas, eu já posso conferir o 7 como uma casa. Então tenho aqui uma casa, 2 casas, 3 casas. Sai desse ponto para esse ponto a vírgulazinha e eu acrescento um 0 aqui. O número formado é 0,0079. Vamos para a alternativa F, 96,3 e eu quero transformar em litros. Vamos situar aqui na nossa tabela, eu estou em mililitros, ml, né? E quero transformar em litros. Então eu tenho 3 casas, centilitro, decilitro e litro. Vou colocar o número aqui, 96,3. E no sentido da direita para a esquerda, vamos deslocar 3 posições a vírgulazinha, né? Já tenho uma aqui, 2 aqui, vou acrescentar um 0 como a terceira e a vírgula ela sai desse ponto para esse ponto aqui. O número formado é 0,0963. Então, gente, é isso que a gente deve compreender sobre transformações de medida de capacidade. É importante que você aprenda essas unidades aqui, porque quando for para você transformar, você tem que ter, né, na mente cada unidade que se segue. Então, galerinha, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você, tá? Olha só, 1 litro corresponde a 1000 ml e 1 litro também é igual a 1000 centímetros cúbicos. Esse dado vai ser importante para quando a gente for resolver algumas questões aqui, tá? São diferentes dos dados tabulados aqui nas medidas de capacidade. Vamos lá verificar as questões de concurso e ver como é que as bancas estão trabalhando esse tema. A questão diz assim: o resultado de exame de colesterol, o LDL, é igual a 90 mg por decilitro. Nessa situação, qual o valor da medida do LDL caso o resultado do exame fosse fornecido em gramas por litro? Vamos analisar o seguinte: 90 representa a massa e o DL desse litro representa a capacidade, né? A capacidade ou volume. O que a questão quer que você determine? Quer que você determine a massa em gramas e a capacidade ou volume em litros. Então vamos transformar o que está em miligramas para grama e o que está em decilitro para litro. Aqui é a nossa tabela para a gente verificar como a gente vai transformar de miligrama para grama. Olha só, eu estou aqui em miligrama e quero chegar em grama. Vou avançar uma casa, 2 casas, 3 casas. Vamos transformar 90. E agora, no sentido da direita para a esquerda, vamos avançar 3 números. Eu tenho aqui a vírgula nesse ponto. Agora, 1, 2, vou completar com 0. 3, coloco a vírgulazinha e um 0 aqui. Formando que número? 0,09. Esse 0 aqui, ó, ele não tem valor. Então, você só vai colocar 0,09 gramas. Agora a gente vai transformar decilitro para litro. Vamos pegar nossa tabela aqui para a gente se informar. Eu estou aqui em decilitro e quero chegar em litro. Você vai avançar no sentido da direita para a esquerda uma casa com a vírgula. Qual é o valor? 1 decilitro. Quando ele fala 90 miligramas por decilitro, quer dizer que é 90 miligramas por 1 decilitro. Então a gente vai transformar 1 decilitro para litro. Vou deslocar no sentido da direita para a esquerda a vírgula. Não vejo vírgula, significa que ela se encontra nesse ponto. Vamos avançar um número, coloco a vírgula bem aqui e um 0. O número formado é 0,1 litros, certo? Agora, o que você vai fazer? Eu quero chegar em gramas por litro. Vamos fazer a nossa divisão. Gramas eu tenho 0,09 e litros eu tenho 0,1. Você presta bem atenção nesse detalhe que eu vou falar agora para ti, tá? Olha só, aqui em cima você tem o número que depois da vírgula você tem 2 casas, ó, que é 0 e 9. E aqui embaixo você tem um número que tem uma casa, que é 1. Para equilibrar, o que eu faço? Vou acrescentar um 0 aqui embaixo e olha só, em cima você tem 2 números depois da vírgula e embaixo você tem também 2 números depois da vírgula. Logo, você pode cancelar essa vírgula aqui e o número formado é 9 sobre 10. Não tem nenhuma alternativa aí, quer dizer que eu tenho que transformar dividindo, né? 9 dividido para 10, 9 é menor que 10,
eu vou acrescentar um 0, 0 uma vírgula, e 90 dividido para 10 é igual a 9. Então, o número formado aqui é 0,9 gramas por litro, logo seria a alternativa D, tá? Lembrando que esse zero aqui, ó, ele não tem valor algum, você pode colocar ou não, não vai fazer nenhuma diferença. Vamos para a segunda questão, que diz assim: um tanque possui capacidade de 12 mil litros, estava com a metade dessa capacidade preenchida com água. Essa informação aqui é importante. Esse tanque tem 12 mil litros e esse tanque ele estava preenchido com a metade. Como é que a gente pode fazer aqui o nosso esboço? Vamos lá imaginar que esse tanque seja o formato de um paralelepípedo, tá? Aqui ele completo você tem 12 mil litros. Vou imaginar que ele está preenchido a metade. Então vamos colocar aqui a metade. Então a metade você tem quanto? Você tem 6 mil litros, certo? Depois disso foram acrescidos 150 decalitros. Olha só, foram acrescidos 150 decalitros. Qual é a quantidade de quilolitro de água que há nesse tanque? Então você tem 6 mil litros, que é a metade do tanque, e foi acrescido 150 decalitros. E ele quer saber essa quantidade em quilolitro. Vamos lá verificar como a gente vai trabalhar essa ideia aqui, né? Então o que você vai fazer? Você vai transformar 6 mil litros em quilolitros. E também você vai transformar 150 decalitros em quilolitros. Vamos transformar a primeira medida, 6 mil. Eu tenho aqui 6 mil, quero transformar de litro para quilolitro, você vai avançar 3 casas, certo? Olha só, 3 casas. No sentido da direita para a esquerda, você vai avançar 3 números com a vírgula, né? Então ela vai ficar bem aqui. Eu tenho 6 quilolitros. E a mesma coisa você vai fazer com 150, né? No sentido da direita para a esquerda, só que de decalitro para quilolitro, você não tem 3 avanços. Você tem 2, né? Hectolitro e quilolitro. Então vamos pegar a vírgula que se encontra nesse ponto e transferir 2 números para cá, formando o número 1,5 quilolitros. Pronto, agora a gente vai somar. Eu tenho 1,5 mais 6 e aqui você acrescenta o 0. Eu tenho aqui 5, 6 com mais 1, 7 e na mesma direção eu vou baixar a vírgula aqui. Logo seria a alternativa D. Então uma questão muito tranquila, bastava você transformar e você chegaria no gabarito. A terceira questão, eu convido você a pausar e resolver, e logo em seguida a gente vai verificar como a gente consegue resolver essa questão. Vamos lá? Questão 3. Uma torneira não foi fechada corretamente, ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Esse dado aqui é importante, com a frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Vou colocar aqui dados do problema, né? E 1 gota corresponde a 3 segundos. Então, vou colocar aqui. 1 gota é igual a 3 segundos. Sabe-se que cada gota tem um volume de 0,2 ml. E ele diz que cada gota, então aqui ó, 1 gota é igual a 0,2 ml. Qual foi o valor mais próximo do total de água desperdiçada nesse período em litros? Então, gente, observa que o problema ele te dá os dados em ml e ele quer que você chegue no final em litros. Primeiro, vamos saber quanto de água foi desperdiçado de meia-noite até 6 horas da manhã. Então, no total, você tem 6 horas de tempo ela gastando essa água, né? Então, o que você vai fazer? Você tem um tempo de 6 horas. Observa uma coisa importante. Ele fala que 1 gota, ela corresponde a 3 segundos. Então, não faz sentido você trabalhar com hora. Você tem que transformar essas 6 horas
para segundo, para você fazer as relações que o problema ele te pede. Aí você vai lembrar da parte de sistemas de medida de tempo que a gente trabalhou. Agora você vai transformar de hora para segundo. Como é que você faz essa transformação? Gente, de hora para segundo, simplesmente eu multiplico por 3.600, certo? De hora para segundo eu multiplico 3.600. Para você que é novo aqui, essa aula encontra-se na playlist. Você pode voltar no final dessa e verificar como a gente trabalhou a parte inteira de sistemas de medida envolvendo o tempo. Então tem aqui, ó, multiplicado por 3.600, que vai dar 21.600 segundos. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos saber quantas gotas foram desperdiçadas em 21.600 segundos. Fazendo a nossa relação aqui, eu tenho uma gota corresponde a 3 segundos. Quantas gotas eu tenho em 21.600 segundos? Faz a multiplicação cruzada, x vezes 3 é 3x, igual 1 vezes 21.600 é 21.600. Esse 3 aqui, ó, ele vai passar dividindo, e eu tenho 21.000 dividido para 600, vai dar 7.200, o que? Gotas. Então, em 21.600 segundos, eu tenho um desperdício de 7.200 gotas. Agora, o que é que você vai fazer? Ele fala que uma gota corresponde a 0,2 ml. Então, você simplesmente multiplica 7.200 por 0,2. E aí você vai chegar à quantidade em ml de gotas desperdiçadas. Vamos lá? Eu tenho aqui 7.200 multiplicado por 0,2. Você que tem essa dificuldade, vamos verificar como a gente trabalha. Vou colocar aqui em cima, ó, 7.200 e vou multiplicar por 0,2. Olha como eu posiciono. Esses dois zeros aqui você só vai acrescentar no final. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Agora você acrescenta dois zeros e como é uma multiplicação envolvendo o número decimal, que é o 0,2, você confere, ó, um número depois da vírgula e no sentido da direita para a esquerda, confere o número e coloca a vírgula nesse ponto. O número formado é igual a 1.440 ml. 1.440 ml. Agora você vai transformar 1.440 ml para litros, que é o objetivo nosso aqui, tá? Eu tenho aqui ml e quero chegar em litros. A gente tem 3 avanços, né, da vírgula. Vamos trabalhar aqui, deslocamento da vírgula. Olha só, 1.440, no sentido da direita para a esquerda, vou deslocar 3 posições da vírgula. Ela encontra-se nesse ponto, então vamos conferir 3. 1, 2, 3, coloco ela bem aqui. O número formado, 1,44 litros. Logo seria um valor próximo, alternativa C. A quarta questão diz assim: um pote tem a forma de um paralelepípedo retângulo com largura de 10 centímetros, comprimento de 16 centímetros e altura de x. Se esse pote tem capacidade para 2 litros, o valor de x é igual a... Vamos fazer um desenho e saber o que foi que a questão ela falou para a gente. Olha só. Esse pote, ele é um paralelepípedo, certo? Ele diz que a largura desse paralelepípedo é 10 centímetros, ou seja, essa medida aqui que é 10. Ele fala também que o comprimento, que é a maior medida, corresponde a 16. E a altura dele, que é este ponto aqui, é x. Ele quer saber essa altura. E ele dá um dado importante para a gente. Ele fala para a gente que a capacidade total desse paralelepípedo ou desse pote representa 2 litros. Então ele consegue suportar 2 litros. Agora presta bem atenção no que eu vou falar para você.
tudo bem? Observa comigo que as unidades elas estão expressas em centímetros. Então, o volume ou a capacidade que representa 2 litros tem que estar em centímetros também, para você poder determinar essa altura. Aí você vai lembrar daquela relação que a gente colocou para você, que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que 2 litros corresponde a 2000 centímetros cúbicos. Agora sim, você vai poder resolver a sua questão. O que você teria que ter em mente para resolver esse problema? O volume. O volume ele é a multiplicação do comprimento, da largura e da altura. O volume ele já me deu, que representa 2 litros, que é a capacidade. Nesse caso aqui, é um valor de 2000 centímetros cúbicos, porque as unidades do paralelepípedo estão em centímetros. Então, simplesmente eu vou colocar, substituindo aqui, ó. 2000 é igual, comprimento é 10, a largura 16 e a altura que eu quero determinar aqui é x. Pronto. Basicamente era isso que você teria que fazer. Vou baixar aqui, ó, 2000, 16 multiplicado por 10, ou 10 por 16, vai dar 160x. E vou passar dividindo 160. Eu tenho 2000 sobre 160. Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar esse zero e eu tenho a divisão 200 por 16. Vamos lá determinar. Vou colocar bem aqui, ó, 2000 dividido para 16. Vou pegar 20. 20 para 16 é 1. 16 vezes 1 é 16. Vou colocar bem aqui. 20 menos 16 é 4. Vou baixar esse zero. E agora você tem 40 por 16, que vai dar 2. 2 vezes 16 vai dar 32. 40 menos 32 é 8. 8 é menor que 16, vou acrescentar um zero e bem aqui uma vírgula. 80 para 16 é igual a 5. 5 vezes 16 é 80, para 80 vai dar nada. Então, o valor aqui, nesse caso, é igual a 12,5 centímetros. Então, a altura desse paralelepípedo aqui corresponde a 12,5. E é isso, gente. Terminamos aqui a parte prática. A gente analisou algumas questões de concurso para você verificar como as bancas estão trabalhando a temática de capacidade. E nesse momento, vamos verificar como está a nossa sequência de aulas. Finalizamos finalmente a parte de sistema de medidas, os 6 tópicos que você vai precisar para o teu edital. E na próxima aula, vou deixar de surpresa aqui, aula de número 7, mas já logo adianto para ti que vai ser uma aula importantíssima, muito importante. Para você que é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like, que com certeza vai ser muito importante aqui para o nosso avanço e para o YouTube entender que a gente está fazendo parte aí de uma forma positiva da tua vida, beleza? Te espero na aula de número 7. Aqui em cima você tem a playlist completa dos assuntos que você, de repente, não estudou. E tamo junto, bons estudos, até a próxima. Valeu!